Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 12 de Programação Web. Então, o que nós aprendemos na nossa última aula? Nós vimos as caixas de entrada específica, certo? No caso, iniciamos pelas caixas de e-mail, telefone, URL. Nós vimos as caixas de data e hora. Vimos caixas de senha e aprendemos que normalmente os navegadores utilizam símbolos para ocultar o conteúdo das caixas de senha. No caso, esses símbolos são asterisco ou círculos. Vimos também as caixas de texto longo, que servem para coletar um texto com várias linhas, podendo utilizar o elemento text e área. Hoje iremos iniciar o nosso estudo através dos checkboxes. Para adicionar um checkbox em um formulário, deve-se utilizar o elemento input com type igual a checkbox. Então, ao utilizar este componente, é importante definir o valor para o atributo value. No envio do formulário, este valor é transmitido ao web server se o checkbox correspondente estiver marcado. Então, aqui nós temos um exemplo de um checkbox no código HTML. Então, aqui o type vai receber checkbox e o value vai receber sim, porque vai estar marcado. Então, eventualmente, é interessante agrupar determinado conjunto de checkbox. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Considere um formulário que coleta as linguagens de programação que os usuários conhecem. Para cada linguagem, podemos definir um checkbox. Então, para agrupar os checkboxes, basta definir o atributo name com o mesmo valor para eles. No caso aqui, nós temos as linguagens de programação, no caso são Java, C#, PHP, Ruby e Perl. E eles estão recebendo o mesmo valor, que no caso aqui é name, recebendo linguagens. Estão percebendo isso? Todos têm o mesmo valor. E aqui vai ser como vai ser exibido para o usuário no seu navegador, certo? Vai ser essas caixinhas aqui, onde o próprio usuário vai poder clicar e selecionar mais de uma delas. E nós temos também o rádio, que para adicionar um rádio em um formulário, deve-se utilizar o elemento input com type igual a rádio. Ao utilizar este componente, é importante definir o valor para o atributo value. No envio do formulário, esse valor é transmitido ao web server se o rádio correspondente estiver marcado. E aqui nós temos também um exemplo em HTML, só que no caso aqui vai ser do rádio, certo? O type vai receber rádio e o value aqui no caso deste exemplo vai receber masculino. Então, eventualmente, também é interessante agrupar determinados conjuntos de rádio. E eu também trouxe um outro exemplo para vocês. Considere um formulário que coleta o time preferido dos usuários. Para cada time, podemos definir um rádio. Para agrupar esses rádios, basta definir o atributo name com o mesmo valor para eles. No caso aqui, eu tenho um exemplo em HTML, certo? A respeito do rádio, e todos eles vão receber o mesmo valor, time preferido, percebe? Então aqui name vai receber time preferido em todos eles. No caso o time vai ser qual? São Paulo, Barcelona, Milan, Manchester United, Bayern de Munique. E desta forma aqui é que este código vai ser apresentado no seu navegador para que o usuário tenha acesso e possa selecionar o time preferido dele. Então, por padrão, quando um formulário é exibido para os usuários, os checkboxes e os rádios não estão marcados. E algumas vezes, desejamos que determinados checkboxes e rádios estejam marcados quando os formulários são apresentados para os usuários. Para resolver isso, podemos utilizar o atributo checked do elemento input. E esse atributo não precisa de valor, como é o caso deste exemplo aqui, certo? No caso aqui, name vai receber linguagens e o atributo checked,
certo? E nesse daqui, o value vai receber São Paulo também com o atributo checked. E nós temos também a seleção de cores. No caso, no HTML5, para coletar uma cor, podemos utilizar o elemento input com o type igual a color, certo? Como estamos percebendo, observando aqui neste exemplo em HTML. O type aqui vai receber color e vai ser apresentado no navegador para o usuário desta forma aqui, em que temos vários tipos de botões, mas iremos iniciar no nosso estudo agora pelos botões genéricos. Então, para adicionar um botão genérico em um formulário, podemos utilizar o elemento input com type igual a button. As ações desse tipo de componente são definidas com JavaScript, que é algo que nós vamos estudar posteriormente. Os textos desses botões são definidos com o atributo value. Então, aqui nós temos um código em HTML para exemplificar esses botões genéricos, certo? No caso aqui, type recebe button e value recebe botão, e aqui é como vai ser apresentado no seu navegador. Mas não temos só aquela forma de representar botões, nós temos outra forma de adicionar, que no caso seria utilizando o elemento button com type igual a button. Diferentemente do elemento input, o elemento button permite a criação de botão com imagens, como é o caso deste exemplo aqui, onde temos o botão chamado de botão genérico com a imagem de um planeta Terra. Eu poderia colocar qualquer imagem, certo? E aqui nós temos o exemplo do código desse botão genérico em HTML. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que é possível adicionar checkboxes, rádios em nossos formulários. Nós vimos também a seleção de cores e os botões, em que aprendemos que existem vários tipos de botões e que hoje nós iniciamos pelos botões genéricos, onde é possível ter um botão somente com texto e também com textos e imagens, certo? Dependendo do elemento que você vai utilizar. Aqui nós temos as referências. Por hoje é só e até a próxima aula.